É um dos projetos de engenharia mais ambiciosos do mundo. Uma hidrelétrica imensa, gerando mais quilowatts do que qualquer outra no planeta. Para construí-la, o curso do poderoso rio sul-americano teve de ser bloqueado. Milhares de hectares da preciosa natureza local e dezenas de milhares de lares desaparecerão em uma imensa inundação. 40 mil trabalhadores deverão lutar contra as forças da natureza, temperaturas altíssimas e a constante ameaça das enchentes assassinas. Por trás disso tudo, a possibilidade de uma catástrofe. Construir a usina de Itaipu levará 7 duros anos e essa gigantesca busca por energia exigirá um preço devastador. Obras incríveis. Itaipu. O Rio Paraná, com 4.000 quilômetros de comprimento, é o segundo maior rio da América do Sul, superado apenas pelo poderoso Amazonas. Em parte de seu curso, o Paraná marca a fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Aqui, seu curso foi bloqueado por uma estrutura feita pelo homem, a usina de Itaipu. É a hidrelétrica mais potente do mundo. Ela gera 90 mil gigawatts todos os anos, o suficiente para alimentar a cidade de Londres por 3 anos. 2 de maio de 1975, começa a construção de Itaipu. A primeira coisa a fazer é cavar o canal para desviar o rio. Levará 3 anos de trabalho com explosivos, cavadoras mecânicas e força total para cortar as rochas. Enquanto isso, outros estão contando o custo ambiental resultante da construção de um projeto desse tamanho. Depois de construída, a usina de Itaipu transformará o Vale do Rio Paraná em um reservatório gigante. Uma área 2 vezes maior do que a cidade de Chicago será inundada até a profundidade de 100 metros. À medida que as escavações aumentam, os consultores ambientais começam o trabalho. Sua tarefa: descobrir que animais e plantas poderão ser salvos da enchente que se aproxima. É o primeiro projeto de uma usina a tentar um grande plano de resgate. Mas nesse estágio há somente 17 pessoas envolvidas, a maioria voluntários. O brasileiro Fernão Carbonar é um deles. Era o começo do movimento ambiental em todo o mundo. Mas as regras não eram tão estritas e nem as exigências legais tão duras quanto são hoje. É uma corrida contra o relógio. Se o plano de resgate não for completado antes de o vale ser inundado, milhares de animais morrerão. Mas o trabalho leva tempo. 24,8. A pesquisa basicamente consistiu em andar pela mata e localizar os animais, procurando sua trilha. Mas além dos animais, as pessoas que vivem aqui, cerca de 40 mil vilarejos inteiros e pequenas fazendas, alguns desses, lares de famílias há várias gerações, serão perdidos para sempre sob a inundação. Essas famílias precisam ser indenizadas, mas as autoridades precisam saber quanto pagar. Será uma das maiores avaliações imobiliárias do mundo e levará 4 anos para terminar. Primeiro, a área toda é fotografada do alto para a pesquisa dos lares e fazendas. Mas isso não fornece informação o suficiente para calcular a indenização. Para conseguir mais detalhes, eles vão precisar mandar um exército de fotógrafos a pé para fotografar cada metro quadrado do Vale do Paraná. Esses homens e mulheres estão em uma missão. Têm que fazer uma avaliação precisa de cada casa e da terra ao redor dela. Tudo é registrado e fotografado. Alberto Freice avalia centenas de casas. Mediam-se as casas, descreviam-se as casas, fotografavam uma por uma. Podia ser um banquinho, era fotografado, uma boa casa era...
Enquanto o processo de avaliação leva uma eternidade, a escavação para o canal de desvio está dentro do tempo previsto. Outono de 1975. O trabalho de construção das usinas secundárias começa. Enquanto isso, a avaliação das casas, fazendas e terras no Vale do Rio, que serão cobertos pelas águas, se completa. As autoridades brasileiras e paraguaias sabem que antes de inundar a área vão precisar comprar cerca de 8.500 casas e fazendas. O custo? $500 bilhão no dinheiro de hoje. Isso está no topo dos $20 milhões do custo da usina propriamente dita. As ofertas de indenização estão sendo apressadas. A maioria das pessoas aceitou, mas algumas apresentaram queixas legais. À medida que a contagem regressiva para a finalização da usina e da inundação do vale começa, os conservacionistas começam a retirar a vida selvagem do local. Eles esperam salvar 30 mil animais, recolocá-los em novas áreas ou em santuários feitos para a vida selvagem. A equipe de resgate sabe que é uma corrida contra o tempo para tentar salvar o maior número de animais possível antes da enchente. Ao mesmo tempo, a imensa tarefa de recolocar mais de 8.500 famílias está acontecendo. Algumas indenizações foram acordadas em simples negociações, outras foram resolvidas nos tribunais. Algumas famílias receberam dinheiro, outras receberão propriedades similares e terras em outra localidade. Algumas dessas famílias viveram no Vale do Paraná por várias gerações. Para muitas delas, será um momento devastador quando tiverem que deixar seus lares para sempre. A trilha de 7 quilômetros da usina finalmente está completa. Itaipu assume seu lugar como uma das usinas mais longas e impressionantes do mundo. Mas o próximo passo é absolutamente crítico. Os engenheiros agora fecharão o canal que desvia o Rio Paraná. O rio fluirá então devagar por todo o vale, criando um vasto reservatório que irá alimentar a usina e suas turbinas geradoras de energia. Depois de cheio, a pressão da água no reservatório da usina de Itaipu será de 4.000 máquinas de terraplanagem exercendo uma força incessante contra as paredes da usina. Os engenheiros fizeram cálculos altamente detalhados e estão confiantes em que as enormes paredes sejam mais do que fortes para conter a água. Porém, o preenchimento do reservatório de qualquer usina é um momento crítico. O concreto das paredes da usina será todo o sustento do vasto reservatório e das 280 mil pessoas que vivem ao redor de Foz do Iguaçu. A falha de qualquer uma das usinas principais sempre é um grande desastre, porque a quantidade de água liberada criaria uma onda que inundaria tudo e causaria um dano tremendo. Se as paredes de Itaipu ruíssem, a onda gerada seria muito maior do que a maior enchente que o Brasil já viu. Um corpo de água do tamanho de uma cidade destruiria todo o Vale do Paraná. A onda alcançaria a velocidade de 50 km por hora e demoliria tudo em seu caminho, com exceção dos prédios mais firmes. O número de mortos dependeria de as pessoas que vivem no vale terem algum aviso da enchente. Dia 3 de junho de 1976, a usina de Teton, em Idaho, Estados Unidos, está sendo cheia pela primeira vez. Os engenheiros localizaram uma rachadura nas paredes e tentaram consertar. Eles falharam. 2 dias depois, a terça parte do lado ocidental da usina simplesmente se desintegrou. Os engenheiros culparam a erosão na base feita de terra e pedras da usina. Ninguém havia avisado os moradores locais. O colapso da usina de Teton causou centenas de milhares de dólares de danos às propriedades.
ao gado e às colheitas. Mas por milagre, somente 14 pessoas morreram. Outubro de 1982. Passaram-se 7 anos desde que a construção começou. É o grande dia. Os enormes portões do canal de desvio são fechados. O rio Paraná flui mais uma vez em seu curso original. Ele transborda sobre as ensecadeiras e vai para o reservatório. Seja lá o que acontecer, não há como deter a água agora. À medida em que a água sobe, mais e mais pressão é exercida contra as enormes paredes de concreto. Levará 14 dias para que o reservatório encha totalmente seus 100 metros de profundidade. Todos foram tirados da área da enchente. Mas alguns ficam para ver seus lares desaparecerem embaixo da água. Um exército de 316 conservacionistas brasileiros e paraguaios sai para sua última missão: salvar o maior número de animais possível. À medida em que o nível da água sobe lentamente, pequenas ilhas nas terras mais altas são deixadas para trás. Elas são apenas temporárias e em algumas horas desaparecerão para sempre. Por enquanto, elas fornecem um último e desesperado refúgio para animais assustados. Fernão Carbonari e sua equipe de resgate, como um Noé dos dias modernos em pequenas arcas, tentam salvar o maior número de animais possível antes que seja tarde demais. A gente via animais venenosos de pertinho. Pegamos várias cobras peçonhentas pela cauda. Logo, os animais só tinham o topo das árvores como abrigo. E há perigos para a equipe de resgate também. A água estava alta, então dá para imaginar a gente se aproximando de barco perto do topo de uma árvore. A gente nem sabia o que esperar. Às vezes víamos a 20, 30 centímetros uma cascavel ou outro animal venenoso qualquer. Mas fora todos esses perigos, a equipe de resgate ainda tem que evitar ferimentos sérios. Por dias, o resgate progride enquanto a água continua a subir. Dentro de 2 semanas, uma vasta região do Vale do Paraná estará perdida para sempre. O reservatório de Itaipu agora vai até onde a vista alcança. O vasto reservatório que alimenta a usina de Itaipu foi preenchido, inundando milhares de quilômetros quadrados de terras produtivas e floresta tropical. 30 mil aves, mamíferos e répteis foram salvos pelos conservacionistas, mas todos eles precisam de novos lares. Alguns são recolocados, mas 300 serão levados para um santuário de vida selvagem. O refúgio Bela Vista não é um zoológico. As espécies ameaçadas que foram salvas se reproduzirão aqui e acabarão voltando para a natureza um dia. Bela Vista é também um dos primeiros centros voltados para educar os habitantes locais sobre a vida selvagem que existe perto deles. 700 quilômetros quadrados de floresta são perdidos na inundação do vale. Mas milhares de novas árvores são plantadas ao redor da borda do reservatório. Um programa de conservação como o feito em Itaipu parece básico, julgando-se por padrões modernos. Mas nos anos 80 ele representa uma atitude tanto para minimizar os danos causados pelas usinas de larga escala. « 20 anos se passaram e Itaipu permanece uma conquista extraordinária. E foi recentemente votada pelos engenheiros como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Hoje, 90% da energia do Brasil são gerados por usinas hidrelétricas. Usinas como essa ajudaram as cidades e indústrias brasileiras a crescer e levar eletricidade para pessoas que vivem em áreas remotas do país. Mas a total confiança no poder da água teve um preço.
Nos últimos anos, a menor quantidade de chuva reduziu o poder das usinas, forçando cortes e racionamentos de energia. E em todo o mundo, há uma crescente consciência da ameaça ambiental que as usinas hidrelétricas podem causar. Em Itaipu, árvores mortas servem como um forte lembrete de que o vale se foi para sempre. E esse foi o enorme preço que os brasileiros pagaram por sua busca pelo poder.